Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. Então já sabe, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele movimento que tem aceleração constante, porém a velocidade ela sempre vai ser alterada. Então é importante que você tenha um mínimo de conhecimento sobre esse movimento. Porém, nesse vídeo eu vou comentar novamente as funções, porque a partir delas nós iremos entender os gráficos. Então, bora lá! Relembrando as funções horárias, nós temos duas principais funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado, que a primeira é a função horária da velocidade. E nós temos que a velocidade ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso se chama função horária porque ela depende do tempo, é a velocidade em função do tempo. E a outra função que nós temos é a função do espaço. Ela é grandinha, então para economizar tempo eu vou pausar e eu vou escrever aqui. Prontinho, então nós temos que o espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então o nome função não é por acaso, é porque você precisa mesmo saber as funções lá da matemática. Porém, se você não lembra muito bem, vou fazer um resuminho bem rapidinho aqui. A nossa primeira função do nosso resuminho é a função do primeiro grau. E ela tem a seguinte lei. Ela tem o formato de y é igual a ax mais b igual a vezes x mais b. Lembrando que o gráfico dessa função vai ser uma reta crescente se o valor do a for positivo, ou vai ser uma reta decrescente se o valor do a for negativo. Lembrando que aqui é y, x e x. Uma outra nomenclatura que é possível dar também, como o y, ele depende do x, podemos falar que o y é em função do x. Ou seja, função do x, que é o y, estou substituindo ele, é igual a ax mais b. Lembrando também que o b é o termo independente que corta o eixo y. Então aqui é o b e aqui é o b, tá bom? E a outra função que nós temos é a função do segundo grau. E a função de segundo grau, ela tem essa seguinte lei. Também vou dar uma pausadinha aqui e vou escrever porque é grande. Então temos que y é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Então provavelmente você se lembra dessa função que você já usou Bhaskara alguma vez na sua vida para resolver essa função. É verdade. E os gráficos dessa função são parábolas, que seriam nesse tipo aqui, concavidade para cima, uma carinha feliz, se o nosso A ele for maior do que zero. Eu coloquei o A maiúsculo aqui para não confundir esse A com o A de cima e também depois com os valores da aceleração, Então, continuando aqui, uma carinha feliz, que você coloca um olhinho, um narizinho aqui, você vê uma carinha feliz. Então, quando você está feliz, você está positivo, por isso A é positivo, você tem uma cara feliz. Porém, quando você está negativo, você tem uma carinha triste. Então, aqui o nosso A, ele é negativo, tá bom? Se você não entendeu nada que eu falei aqui, é porque você não lembra nada de função, nem do primeiro nem do segundo grau. Então eu te aconselho
procurar um vídeo aí no YouTube, estudar sobre isso e depois volta para cá. Então, voltando aqui para a nossa função da velocidade, a função horária da velocidade, nós vamos fazer um comparativo sobre a estrutura dela. Nós vemos que nós temos, dois bloquinhos e uma igualdade. A função que parece muito com isso é a função do primeiro grau. Repare que a estrutura dela parece muito com a nossa função horária. Vou anotar ela lá em cima. Prontinho, copiei ela aqui com as letras A e B maiúsculas para não confundirmos com esse A minúsculo aqui da aceleração. Então, quando comparamos, nós percebemos que nós temos o termo independente, que no caso da função do primeiro grau é o B, porque é o valor que não está multiplicando com a sua variável, que no caso aqui é o x, E temos também o valor que está multiplicando com a sua variável, que no nosso caso aqui é o a. Então, quando a gente olha a estrutura da função velocidade, nós também temos aquele valor que ele não é multiplicado pela nossa variável, que no caso aqui é o tempo. Então, nós podemos ligar a velocidade inicial com o b. Quem varia aqui é o tempo e quem varia aqui é o x. Então, nós podemos ligar o x com o b. E aqui, sobrando o a, nós podemos ligar o a maiúsculo com o a minúsculo. Sei que isso aqui está bem confuso, então eu vou apagar a função do primeiro grau e eu vou trocar de posição o a vezes x com o b. Prontinho, então retomando aqui, nós temos que a velocidade é como se fosse o y, a velocidade inicial como se fosse o b, a aceleração é igual ao a maiúsculo, que é o termo coeficiente angular da função do primeiro grau, e o tempo, que é a variável, é igual à variável x. Então, como tem a mesma estrutura, se fôssemos montar um gráfico, devemos esperar que este gráfico seja um gráfico que faça uma reta, tá bom? Então, vamos lá fazer um gráfico. Velocidade por tempo, dá um mais x por y, Então, velocidade por tempo aqui, nós podemos ter um gráfico crescente, como nós vimos na revisãozinha. E este valor aqui, que eu estou colocando um pontinho, ele é o valor onde estaria o b, Só voltar aqui e a gente vê isso. Seria o valor onde estaria o b na função do primeiro grau, que é onde corta o eixo y. Porém, o nosso b aqui é a velocidade inicial. Então, aqui vai ser exatamente o valor da velocidade inicial. Ele sendo crescente aqui, ele estando crescendo aqui, nós temos que, voltando lá, se dá porque o valor do a era positivo, E o nosso a também é aceleração aqui, Então, como ele é crescente, nós temos o a positivo. Eu vou colocar aqui mais a, acho que fica melhor de entender. Então, resumindo isso aqui, sempre quando você tiver um gráfico velocidade por tempo que tem uma reta crescente, quer dizer que o movimento é retilíneo uniformemente variado e no caso ele tem aceleração positiva, ou seja, um movimento acelerado. E a outra possibilidade é termos um gráfico decrescente. Então a gente já tira aqui que neste caso a aceleração ela é negativa e onde o gráfico inicia que encosta no eixo da velocidade, nós teremos um valor inicial da velocidade. É importante destacar que neste primeiro pedaço aqui, antes dele encostar no eixo do tempo, essa velocidade aqui ela é positiva, porque ela está acima do eixo do tempo. Porém, abaixo do eixo do tempo ela é negativa. Lembrando que isso tem um significado. Velocidade positiva quer dizer que o carro está indo para frente, no sentido crescente de uma rodovia ou de uma régua, e já aqui embaixo, na parte negativa, é como se ele estivesse voltando, ou dando ré, ou simplesmente deu meia volta e voltou. Porém, ele dá meia volta, ele precisa fazer uma coisinha antes para dar meia volta, ele precisa parar. Isso acontece quando a velocidade é zero, exatamente nesse pontinho vermelho, Lembrando que se eu continuasse aqui, não aparece, mas aqui tem o zerinho,
Então, neste ponto aqui, ó, é o ponto em que o móvel ele muda o sentido. Ou também, simplesmente, ele para. Se eu não tiver esse pedaço aqui embaixo, quer dizer que ele só para. Se eu tiver o pedaço aqui embaixo, quer dizer que ele para e depois muda o sentido também. Tranquilo? Então espero que tenha entendido até aí. E no próximo vídeo vou falar sobre a função do espaço. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.